Outro dia eu fui numa reunião, num determinado local que eu vou com uma certa frequência. E aí eu cheguei na recepção, né, para ser avisado lá que eu já tinha chegado, e a moça da recepção falou assim: nossa, Bona, como é que ela falou? Falou assim: bonita camisa, Fernandinho. Eu tava com uma camisa nova e ela fez essa brincadeira. E eu respondi o seguinte para ela: ah, obrigado, a sua também, chefe, né? E aí, no primeiro momento, quando ela fez a piada, ela riu, ela achou interessante e tal, não sei o quê, ela talvez não esperasse a minha reação, e eu devolvi essa resposta para ela e ela não entendeu por que eu tinha inventado essa resposta. E aí ela falou assim: mas por que você está falando isso, Bona? Eu falei: ué, por quê? Porque eu estou respondendo a sua brincadeira. Mas que resposta é essa que não tem nada a ver? Você está maluco? Eu falei: mas por que você fez essa brincadeira comigo? Ela falou: não, fiz essa brincadeira com você porque é isso que se fala quando uma pessoa está com a camisa nova, você quer elogiar uma camisa, né? É isso que a gente fala. Eu falei: não, minha querida, não é isso. O que acontece? Lá na década de 80 existia uma propaganda de camisa, uma camisa chamada US Top, né? A galera que é da minha faixa etária para cima vai lembrar. Então essa marca de camisa tinha uma propaganda onde você tinha uma mesa cheia de pessoas que trabalhavam na empresa fazendo reunião, e aí um cara que era o Fernandinho lá, né, ele ia com a camisa diferente. E aí o chefe começou a ver aquela camisa diferente, falou: bonita camisa, Fernandinho, né? Aí depois esse cara, nas outras reuniões, ele ia ficando mais perto do chefe, tipo, tava ganhando moral, sacou? E aí chega num dado momento que tava todo mundo com a mesma camisa e só o Fernandinho lá e o chefe com a camisa diferente. E aí o chefe chega e fala: bonita camisa, Fernandinho. Aí ele responde algo parecido com isso: ah, do senhor também, chefe, é linda, algo assim. E acaba a propaganda. Gostei. Camisas US Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Então, o que eu tô querendo contar essa história que não tem nada a ver com o tema do vídeo? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque tem a ver com contexto, né? Tem a ver com contexto de em que momento a informação é inserida e quando ela tem validade ou quando ela não tem validade ou quando ela quer dizer uma coisa e a gente entende outra porque a gente não sabe o contexto onde ela está inserida. Então, para mim, a piada, a brincadeira que ela fez comigo só poderia acabar com a minha resposta. E para ela não fazia ideia de que existia essa resposta, porque ela ouviu dizer e foi repetindo aquilo. Então, para ela, o que eu estava falando não tinha lógica. E aí eu expliquei para ela qual era a história da frase que ela mesmo já usava, né? Que ela não sabia onde vinha. Então, por que eu estou falando isso aí? Pelo seguinte. Bom, eu tenho recebido e olhado com preocupação uma afirmação que eu já vi vocês fazerem em comentários, em lives, em artigos do Blog de Valor, no Facebook, aqui no YouTube, nas mídias todas, né? Quando alguém faz alguma menção à caderneta de poupança, ao investimento de poupança, e o pessoal diz assim: poupança não é investimento, né? E aí, perfeito, é uma maneira que você tem, mas você tem de entender isso. Só que eu comecei a reparar que as pessoas começaram a falar disso como se conceitualmente a poupança não fosse um investimento. E na verdade eu quero esclarecer que a poupança é um investimento. Ela não é o melhor investimento, está longe de ser, e não é o mais rentável e é o pior talvez que exista, isso é fato. Mas o que eu quero dizer para vocês é qual o contexto em que surgiu essa afirmação de que a poupança não é investimento, porque eu estava lá nesse contexto há 10 anos atrás, vamos botar. O que acontece? Num dado momento, né, como eu já falei várias vezes para vocês, e isso quem está chegando aqui agora pela primeira vez, talvez ainda não saiba, mas a minha experiência como educador financeiro, ela vem da minha experiência no mercado financeiro. Ela não vem de estudos sobre assuntos do mercado financeiro. Então tem muita situação que surgiu dentro do mercado num dado momento e que quando a gente passa essa experiência para vocês aqui nos vídeos, ela está linkada com isso. Então, quando a gente fala disso, eu me lembro que era o seguinte: as corretoras só trabalhavam com ações, né, para o investidor de varejo e tal. E aí, dentro de todos os argumentos de venda que você utilizava, que todo mundo utilizava, um desses era diminuir, né, a poupança. Tipo, sabe quando você chega para um colega e fala assim, né?
Ah, qual carro você tem? Ah, eu tenho um Fiat 147, né? Vou dar um exemplo assim longe. Ah, pô, isso não é carro, né? Ou qual time você torce? Ah, eu torço pro time tal, isso não é time. Ah, qual cerveja você bebe? Ah, eu bebo cerveja tal, isso não é cerveja. Então isso é uma força de expressão. Só que isso surgiu naquela época justamente porque a gente estava mostrando para as pessoas a possibilidade do investimento em ações, e aí quando a pessoa falava de poupança, isso não é investimento. Então o contexto da afirmação de que poupança não é investimento vem daí. E ele vem acontecendo sistematicamente ao longo do tempo, né? E aí me preocupou no momento que eu comecei a perceber o entendimento de que conceitualmente poupança não é investimento. Caderneta de poupança, o produto. E tá? Então, aí o pessoal pode falar, pô, mas Bona, mas isso aí que importância tem? A importância que isso tem é que quando você não aprende o termo corretamente, pode acontecer de uma pessoa falar uma frase para você e você entender de um jeito, mas ela está querendo dizer outra coisa. Então pode ser que eu diga para você, assim, num outro vídeo, ou que você converse com alguém, e ali alguém diga, não, eu invisto na caderneta de poupança, e você solte lá, mas poupança não é investimento, né? E Então, eu não quero que você cometa esse erro e seja induzido a um entendimento equivocado. E quem está fazendo educação financeira se preocupa com isso. E uma coisa que vocês têm que ter em mente também é que existe a educação financeira, a educação de uma maneira geral, que ela tem por finalidade instruir você saia mais capacitado. Só que também existe o marketing financeiro. Existem os discursos que não são educacionais, eles são comerciais. E eles às vezes se misturam. Então, nesses momentos, você tem que tentar ter isso em mente ou saber que isso existe para que você não simplesmente adote como conceitos coisas que são relacionadas a marketing, a aspectos comerciais do mercado financeiro. Porque senão você não está mais falando de educação, você está falando de um chavão marqueteiro que tem por finalidade fazer uma venda por trás disso ou induzir a um determinado comportamento. Então é o seguinte, poupança é um investimento. Recomendo poupança? Não recomendo poupança, mas ele é um investimento. E capitalização? Capitalização não é investimento. O produto não é um produto de investimento, é diferente. Então se você diz que a poupança não é, você não pode igualar isso à capitalização, é outra dinâmica. Então por isso é importante entender corretamente os conceitos das coisas. Então poupança é investimento? Recomendo não, acho a pior das possibilidades, mas não deixa de ser um investimento, tá? Então, da mesma maneira que um determinado outro investimento, por exemplo, tesouro, vamos supor que eu diga que o tesouro Selic rende menos do que um CDB de liquidez diária de um banco médio ou de um fundo DI bom, né, que dê lá 101, 102% CDI. Tesouro Selic não é investimento, né? Não faz sentido. Então, ter o conceito claro para que você não crie uma confusão interna no entendimento e isso, ao invés de facilitar o seu hábito de investir, dificulte. Beleza? Então é isso. Coloque seu comentário aqui sobre esse conceito de caderneta de poupança, né? Me diga qual é a sua relação com esse conceito. Não, eu pensei que não era mesmo. Não, eu sempre soube que era, isso não tem nada a ver. Fique à vontade. Se você não sabe a instituição que eu utilizo para fazer meus investimentos, tem aqui embaixo um link na descrição. E se você quiser ser meu aluno, você entra na fila de espera, que também tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e aguardar. Quando surgir vaga, você vai ser avisado. Beleza? Valeu!